feito aqui a cada semana, já nas últimas 7 semanas, uma jornada pelos Salmos. A Amanda começou falando aqui sobre os Salmos, e a cada semana nós temos estudado um Salmo, e refletido em como as emoções que esses Salmos nos colocam, fazem parte da nossa jornada cristã. E hoje nós estamos na 7ª mensagem dessa série, a série de Coração e Mente, os Salmos e o papel das emoções na vida cristã. E a gente tem falado como que a profundidade emocional faz parte de uma vida de adoração saudável também diante do Senhor. Não tem uma adoração verdadeira sem emoção. Não tem como nós nos adorarmos a Deus e parecermos robôs. Robôs não adoram a Deus. Quem adora a Deus são seres humanos, né? Os pássaros, eles louvam, os animais louvam ao Senhor, mas adorar ao Senhor somente os seres humanos adoram, e somente aqueles que foram nascidos de novo e resgatados pelo sangue de Jesus podem experimentar essa verdadeira adoração. A gente começou falando, né, da importância da adoração, da emoção bem direcionada, o justo, aquele que pertence a Deus, o adorador, é aquele que tem as suas emoções, ou deveria ter suas emoções balanceadas, porque a vida com Deus nos ajuda a balancear, a equilibrar as nossas emoções. A gente já falou no Salmo 13 sobre o lamento, né? Uma coisa que é tão renegada hoje, que é tão esquecida, como a gente precisa lamentar, como o mundo está sofrido, como as coisas estão fora do lugar, e o lamento é parte da nossa jornada de fé. Nós falamos no Salmo 16 sobre a alegria, a verdadeira alegria na presença de Deus. Como é importante nós experimentarmos a alegria de pertencer a Jesus, a alegria de pertencer ao reino de Deus. Nós falamos no Salmo 23 sobre a confiança que faz parte da vida do cristão. No vale da sombra da morte, nós continuamos confiando. E na semana passada nós falamos sobre o Salmo 37, sobre a ira justa e o perdão. Quem estava aqui se lembra, quem não estava pode assistir no YouTube ou ouvir no Spotify depois. E a gente respondeu 3 perguntas na mensagem da semana passada, né? A primeira pergunta foi: Deus se ira? E a gente falou que sim, Deus se ira. Deus se ira. Só que a ira de Deus não é a nossa ira. A ira de Deus, ela não é pecaminosa, a ira de Deus não é injusta. Pelo contrário, Deus sabe de todas as coisas, Ele tem todos os argumentos e todas as informações necessárias para tomar um juízo perfeito, e diante dessa plena sabedoria e do pleno conhecimento, a ira de Deus é uma ira que não se equivoca. Deus não se excede, Deus não toma medida, Deus não se adianta, Deus não se ira em excesso. Deus se ira no tempo certo, na hora certa e do jeito certo. Essa é a resposta, inclusive, da segunda pergunta, né? Como que Deus lida com essa ira? A partir do momento que Deus se ira, como que Ele lida com a sua ira? E a gente disse isso, né? Deus é longânimo para perdoar, mas Ele nunca vai deixar o pecado passar impune. Deus sempre vai punir o pecado, só que no tempo dele, do jeito dele, na hora certa, do jeito certo. E a terceira pergunta que a gente fez é como que nós devemos lidar com a nossa ira, porque a gente também não é robô, a gente sente ira, a gente fica bravo, a gente fica irado. Inclusive, né, eu tenho muita dificuldade com pessoas que veem notícias terríveis, como a gente vê por aí, filhos matando pai, pai matando filho, gente sendo abusada sexualmente, gente sendo injustiçada, preso inocentemente. E a pessoa fica com cara de pastel, desculpa o hebraico muito elaborado, mas a pessoa fica com cara de pastel, assim, para coisa, sabe? Está tudo bem, está tudo normal. A vida nossa vai nos transformando em pessoas meio que sem emoções. E a gente deve se irar, a gente deve sentir, a gente deve lamentar, a gente deve falar: caramba, que coisa horrível. Poxa, a corrupção no país deve nos irar, a injustiça no país deve nos irar. Claro que deve. Isso faz parte de uma saúde emocional boa, equilibrada, de uma vida cristã bem vivida na presença de Deus. Agora, a gente não deve tomar a ira nas nossas mãos. A gente se ira, e a gente coloca o resultado da nossa ira nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, eu não tenho todas as informações, eu não sei tudo o que o Senhor quer fazer, eu não sei tudo o que o Senhor sabe, da minha perspectiva a coisa está feia, mas eu vou entregar nas tuas mãos, o Senhor faz o que o Senhor quiser fazer, eu confio no Senhor. Então a gente coloca a nossa ira confiando no Senhor. E hoje nós vamos voltar a nossa atenção para o Salmo 63,
nessa mensagem, o amor como fundamento da adoração. E esse salmo é um salmo que destaca o profundo amor. Ô, Emanuel, vou pedir para você acender a luz aqui para mim da frente, só para o pessoal, Will, por favor. Obrigado. É o salmo que destaca o profundo amor de Davi pela presença de Deus. Como Davi amava a Deus. A gente sempre fala, né? Davi, esse ano até a gente falou sobre isso. Davi teve muito equívoco, né? Muitos equívocos na sua vida familiar, principalmente. Mas Davi era um homem que amava o Senhor profundamente, era o homem que entregava a sua vida diante do Senhor, era um homem que colocava a sua confiança diante do Senhor, e nos entregou essas orações, essas poesias, que por milênios têm abençoado o povo de Deus, e hoje nós vamos olhar o Salmo 63. O Salmo 63 tem um contexto histórico. Se você olhar na sua Bíblia, está escrito assim, Salmo de Davi, escrito no deserto da Judéia. E nós temos duas opções para esse momento. A primeira é quando Davi estava fugindo de Saul, ainda na parte inicial da sua vida, antes de se tornar rei de Israel e de Judá. Davi fugiu por muitos e muitos anos e viveu escondido nas cavernas e nas grutas, no deserto. Essa é uma possibilidade. Ele injustamente sendo perseguido por um homem endemoniado, possesso de loucura, tomado de ciúme e de inveja, um homem que perdeu a unção de Deus, um homem que afastou a presença de Deus, que era Saul, e que agora tinha um ódio mortal do seu antigo aliado, amigo de alma do seu filho, genro, casado com a sua filha, que era Davi. E ele persegue Davi por muitos e muitos anos, e causa muita desgraça e muita tristeza na vida de Davi. Essa pode ser uma situação. E a outra situação não é menos triste, é no período que Davi tem que fugir de Jerusalém por causa da revolta promovida pelo seu filho Absalão. A gente até já falou sobre isso aqui recentemente. Absalão acha que ele merece ser rei, e ele promove uma revolta em Jerusalém, e ele faz com que seu pai fuja. E Davi, mais uma vez, é obrigado a se refugiar no deserto da Judéia, enquanto espera a solução daquilo que Deus faria com Absalão. E a gente sabe que Absalão acabou morto, e Davi acabou voltando, lamentando a morte do seu filho. O certo aqui é que no Salmo 63, Davi se encontra num deserto, e não é num deserto de alma, é num deserto real, é num deserto físico, é num deserto literal, num lugar seco, num lugar sem água, num lugar árido, num lugar onde as condições de vida são praticamente impossíveis. Eu não sei quem já foi em Israel ou quem já viajou para algum deserto por aí, no continente africano, aqui na América do Sul. O deserto é um lugar completamente inóspito à vida humana, né? As temperaturas são extremamente altas durante o dia, extremamente baixas durante a noite, não se encontra comida com facilidade, não se encontra água com facilidade, não tem lugares confortáveis para dormir, não tem nada gostoso. Quando venta, é vento de areia, né? Ou seja, não tem nada agradável num deserto. Davi se encontrava num deserto, cercado de incerteza, ou perseguido pelos seus inimigos, que eram Saul e seus exércitos, ou perseguido pelo seu próprio filho. Ele não tinha certeza de nada do que iria acontecer, mas mesmo assim ele faz uma das orações mais lindas que nós encontramos nas Escrituras. No Salmo 63, Davi nos dá uma visão profunda do que significa adorar a Deus em meio a circunstâncias desafiadoras. Eu disse aqui, a Andressa e eu tivemos essa semana, uma semana muito desafiadora. Eu sei que vários de vocês também tiveram. Não só uma semana, alguns têm passado uma época da sua vida muito desafiadora. E Davi nos ensina que para adorar a Deus e fazermos poemas de amor para o Senhor, a gente não precisa estar com a vida toda certa, a gente não precisa estar com a vida toda de bom a melhor, né? De vento em popa, como se diz por aí. A gente, no meio da tempestade, no meio dos dias difíceis, no meio do deserto, a gente vai aprender com Davi o que significa amar a Deus acima de todas as coisas. Na verdade, a adoração de Davi e a nossa adoração nascem de um amor profundo, inabalável por Deus, que é testado, que é aprovado ou provado no meio das tempestades, no meio dos dias difíceis. Amar quando está tudo fácil é muito fácil. Amar quando está tudo bem é muito fácil.
Mas amar quando as coisas não estão indo bem, você dizer que você ama e que você confia nos dias difíceis, isso, meu irmão, é muito difícil. É o que falta para a sociedade contemporânea, né? As pessoas ficam casadas enquanto dura o amor delas, enquanto ela está tudo bem. No dia que tem um negocinho errado, não, vamos cada um seguir a vida, está muito difícil, está muito complicado. Não é à toa que os casamentos cada vez mais duram menos, né? Tem casamento aí durando 2, 3 meses, né? Esses dias eu vi, fulano ficou 3 meses casado, né? Eu falei, meu Deus, nem terminou de pagar a festa e já está pensando, já está pagando o divórcio, né? É triste, mas chega até a ser irônico, né? Chega até a ser engraçado, de tão triste que é. Como que as pessoas não sabem o que significa amar, e isso, claro, reflete no nosso amor pelo Senhor. Muita gente não sabe o que significa amar a Deus. Muita gente não sabe a profundidade do que é o amor de Deus e do nosso amor por Ele. E é esse amor que tempera a nossa adoração. A nossa adoração sem amor, ela é fria, ela é vazia. Não adianta você falar, eu sei que Deus é poderoso. Isso até o diabo sabe. Isso até os demônios sabem. O que torna a nossa adoração algo tocante, algo verdadeiro, algo sincero, é o amor. O que torna a nossa adoração aceitável a Deus é o tempero do amor. Não é o sazon não, mas é o tempero do amor. É a gente temperar, porque senão é uma adoração robótica. Não, eu sei que Deus está lá e eu preciso adorá-lo, então eu vou falar as coisas que Ele quer que eu fale. A adoração a Deus não basta ter as palavras certas. Não basta ter o roteiro certo, você tem que ter a intenção correta. É claro que só a intenção, só o amor não basta. É a combinação das duas coisas. Eu preciso ter sentimento, emoção, eu preciso ter um amor profundo pelo Senhor. E é engraçado porque, teologicamente e logicamente, se nós somos filhos de Deus, se nós somos resgatados por Deus, inseridos na família de Deus, um pai que nos ama, um pai bondoso, um pai que quer o melhor para nós, o amor é algo natural, fruto de gratidão, fruto de conhecimento, fruto de relacionamento. Assim como uma criança, quando ela é adotada, numa família saudável, numa família abençoada, com pais que a amam, naturalmente é gerado um amor. Você não precisa forçar, você não precisa provocar. O relacionamento, a convivência, ela vai criando um amor. E esse é o amor que deve ser gerado em nós, como fruto do relacionamento com Deus. E a grande pergunta que fica para nós é, o que nos leva à adoração verdadeira? A adoração verdadeira, ela não é um senso de dever, ela não é uma tradição. Se ela for uma tradição, ela é fria. Se ela for uma obrigação, ela é vazia. O que tempera a nossa adoração com Deus é um sentimento profundo, uma emoção profunda de um amor que é gerado no nosso coração pelo Espírito de Deus. Por isso que a gente abriu essa celebração lendo 1 João, quando João diz, se vocês são de Deus, vocês amam, porque Deus é amor. Quem não ama não pertence a Deus. O amor na vida do cristão não é opcional, ele é obrigatório. Na verdade, ele é o grande sinal se uma pessoa é verdadeiramente cristã ou não. João diz, quem não ama não pertence a Deus, e na lógica e na linguagem de João, é filho do diabo. Os filhos de Deus, eles amam. E eu quero que a gente leia o Salmo 63 juntos. Um salmo lindíssimo, pode passar para mim, por favor? Salmo 63 tem 11 versículos e diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, como em uma terra seca, exausta e sem água. Certamente eu Te contemplei no santuário, e vi o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor leal é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, eu Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete,
Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. O rei se alegrará em Deus, todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será fechada. A primeira coisa que a gente vê aqui, pode deixar no slide com o nome da mensagem, isso, obrigado. É um desejo profundo pela presença de Deus, nos versículos 1 e 2. Os versículos 1 e 2 ele diz, ó Deus, tu és o meu Deus. Primeira coisa, é um clamor, Eu também tenho muita dificuldade com gente que ora com boca fechada, sabe aquela coisa assim? Porque na hora do desespero, a gente não fica de boca fechada. Nem para ficar alegre demais, nem para ficar triste demais. Aí a gente ora, né, com aquela vontade, aquele ânimo de uma segunda-feira, às 5 horas da manhã, para ir para o trabalho, fria. A gente ora, Senhor, obrigado. Lá em casa, quando o Nicolas está de chupeta, ele fala algumas coisas que a gente não entende nada. Aí a Andressa sempre fala para ele, filho, tira a chupeta para a gente entender. Tem gente que ora, parece que tem uma chupeta na boca. Davi começa clamando, ó Deus, ó Deus. E aí ele diz, tu és o meu Deus. Que coisa linda, o Senhor não é o Deus de Israel, o Senhor não é o Deus da igreja somente, o Senhor também é o Deus de Israel, o Senhor também é o Deus da igreja, o Senhor também é o Deus que preenche toda a terra, mas o Senhor é o meu Deus, é o meu Deus. Há um relacionamento, há uma certeza de que Deus ouve, há uma certeza de que Deus está escutando, Deus está ouvindo o clamor. Ele diz, eu te busco intensamente. Intensamente no hebraico é intensamente. Significa de verdade, não mais ou menos, não fingindo, não com má vontade. Eu te busco intensamente. E aí olha a figura que ele fala, né? A minha alma tem sede de ti. No Salmo 42 ele já disse, né? Como a corça tem sede por águas, a minha alma tem sede de ti. Aqui ele diz, como a terra seca, exausta e sem água. A água nem pingou, a terra já engoliu. E Davi está dizendo, como essa terra que drena toda a água, assim a minha alma tem sede do Senhor. A minha alma anseia pelo Senhor, a minha alma tem saudade do Senhor, a minha alma quer estar com o Senhor de novo. E aqui a gente precisa se lembrar que nessa época, a presença de Deus não era dada através do Espírito a cada um dos cristãos. Hoje nós oramos, o Espírito Santo está conosco, está em nós. Naquela época, a presença de Deus estava confinada, claro, estava em toda a terra, mas a presença manifesta de Deus estava na Arca da Aliança em Jerusalém. Ali na época, ainda não em Jerusalém, né? Se for na época de Saul, ainda estava no tabernáculo de Moisés. Na Arca da Aliança. E aí olha o que ele diz no versículo 2, ele diz assim, certamente eu te contemplei no santuário e vi o teu poder e a tua glória. Ele fica lembrando do dia que ele esteve na presença de Deus, ele fica lembrando do dia que ele pôde ver o tabernáculo de Deus, o dia que ele pôde sentir a presença de Deus diante da arca. Se Davi está aqui antes de tomar posse como rei, de ser ordenado rei, isso aqui é tanto verdade que a primeira coisa que Davi faz quando ele se torna rei é, eu vou trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Davi não se esquecia da presença de Deus. Meus irmãos, primeira coisa, quantas vezes eu e você tivemos encontros marcantes com a presença do Senhor? E quanto isso dói na nossa alma?
A gente diz, não, a presença de Deus está em todo lugar, o Espírito Santo mora em mim, eu sou templo do Espírito, maravilhoso. Mas tem momentos na nossa vida e na nossa jornada que são marcantes na presença de Deus. Eu me lembro de algumas situações que a presença de Deus veio sobre mim de forma intensa, de forma verdadeira, de forma poderosa, e eu me lembro às vezes com saudade desses dias, desses momentos, de quebrantamento, de entrega, de choro, de alegria, de experiências sobrenaturais com Deus. Às vezes a gente coloca como se fosse mais um compromisso na agenda. Eu vou no culto para bater um cartão lá, para bater o ponto celestial, para chegar no último dia e falar, Senhor, cumpri aqui a agenda, está tudo certo, pode me aposentar. No INSS celestial eu cumpri as horas. Deve ser mais fácil que a aposentadoria no Brasil atualmente, mas essa é outra história. Não é isso, a gente vem porque a gente ama. Aí você fala, mas Deus está em todo lugar. Irmãos, Deus está em todo lugar, o Espírito Santo habita em nós, mas há algo especial da presença de Deus quando nós nos reunimos como igreja para adorar. Quando nós abrimos os nossos lábios e cantamos juntos, e ouvimos a voz da igreja cantando. C.S. Lewis escreveu assim no seu livro Reflexões sobre os Salmos, tem uma outra edição que se chama Lendo os Salmos com C.S. Lewis, e ele diz, é na adoração que Deus comunica a sua presença mais próxima a nós. O impulso de adorar se inicia na verdadeira percepção do amor divino. C.S. Lewis está dizendo, quando a gente percebe o amor de Deus, a gente é tragado, no bom sentido, para a adoração. A W. Tozer, um dos maiores escritores cristãos do século XX, diz, o homem foi feito para ter sede de Deus, e quando ele perde essa sede, o seu ser espiritual começa a definhar. Nós somos feitos para ter sede de Deus. Se a gente não tem sede, há algo errado conosco. Como Davi, a gente deve buscar Deus com intensidade, a gente deve buscar com desejo. E aí no versículo 2 a gente aprende que parte dessa adoração e dessa experiência do amor de Deus é contemplar a Deus. O que significa contemplar? É ficar pensando, é ficar lembrando, é ficar imaginando. Várias vezes aqui no Salmo ele falou, eu me pego pensando no Senhor de noite. Todos nós já estivemos apaixonados algum dia da nossa vida. Você não dorme direito, você acorda mais cedo. Eu me lembro que quando eu fui para Israel, em 2009, eu estava no começo de namoro com a Andressa. A gente estava com 2 meses de namoro, nem 2 meses. Eram 6 horas de fuso, lá para frente. E ela só podia falar no final do dia, no final da tarde, início da noite. Ou seja, aqui era 7, lá era meia-noite e 1h da manhã. Eu acordava às 6h30. E a gente andava, que nem camelo, quase isso, o dia inteiro na excursão. E eu tinha que botar quase com um palito no olho para poder ficar acordado. Mas eu ficava acordado todos os dias para falar um pouquinho com ela. Porque quando a gente está apaixonado, a gente faz essas coisas. Davi está dizendo, eu amo tanto o Senhor. Não é uma paixão, né? É no sentido de um amor tão profundo. Que Davi diz, eu me pego pensando no Senhor de noite. Eu estou deitado, eu fico pensando no Senhor, eu fico me lembrando, e eu fico me lembrando da tua presença, eu fico me lembrando de quem o Senhor é. Davi está lá no deserto, está imaginando o tabernáculo, está imaginando a arca, está imaginando a presença de Deus. Aí você diz, acho isso um pouco exagerado, né? Acho isso um pouco intenso, a gente precisa ter equilíbrio na nossa vida. Mas aí quando sai um iPhone novo, fica lá, ai Senhor, nossa, eu quero imaginar, deixa eu pensar no meu iPhone. Sai um videogame novo, a pessoa fica lembrando do videogame. Sabe, a gente fica, claro que fica. Tem gente que fica contemplando e pensando e sonhando com a série que vai sair. A 3ª temporada vai chegar, e fica lá pensando. É o que ocupa o nosso coração, não tem nada errado, mas a gente pensa na série, no videogame, no celular, no filho, no marido, na esposa, e não lembra do Senhor, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. A verdadeira adoração, ela acontece quando a gente não foca na gente mesmo, a gente foca no Senhor. Claro que Davi não está dizendo, eu só te adoro quando eu estou no tabernáculo. Não. Ele adora sempre.
Mas ele está ali no deserto lembrando, Senhor, como era precioso estar na tua presença. Como era bom, Senhor, quando o Senhor nos visitou. Quando foi a última vez que você contemplou a grandeza de Deus? Qual foi a última experiência profunda que você teve com a presença de Deus? Qual foi a última vez que você se pegou anelando, ansiando pela presença de Deus? Será que a gente está muito distraído para poder focar na presença de Deus? Segunda coisa que a gente vê aqui é que Davi, nos versículos 3 e 5, ele fala da satisfação na presença de Deus. Ele diz, o teu amor é melhor do que a vida. Ele está dizendo, é mais importante eu experimentar o teu amor do que estar vivo. Quem chega nesse ponto, irmão, é que nem Paulo, se eu morrer está bom, se eu viver está bom, se eu morrer na verdade até melhor, porque eu vou experimentar mais o Senhor. A pessoa já entendeu o que realmente importa. Aí ele diz, por isso os meus lábios te exaltarão. De novo, né? O amor de Deus não é para ser guardado, é para a gente botar para fora, é para a gente cantar, é para a gente louvar, é para a gente exaltar. Enquanto viver te bendirei, em teu nome levantarei as minhas mãos. De novo, você levanta, você ajoelha, você exalta o Senhor. Não, mas eu louvo a Deus por dentro. A Bíblia não concorda com isso. Quem ama a Deus se manifesta com lábios, com canções, com braços levantados, com bater de palmas. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Olha aqui que Davi está dizendo, a minha alma que está seca, que está com fome, ela vai ficar saciada como se eu tivesse experimentado um rico banquete. Pensa no lugar que você come bem. E me convida para ir, brincadeira. Pensa no lugar que você come bem. E Davi está dizendo, olha, minha alma fica ali como se tivesse, comido tudo e mais um pouco. Isso é o que Deus proporciona para nós. Lembre-se, ele continua no deserto. E ele está dizendo, a minha alma está saciada, só de pensar no Senhor, só de lembrar quem o Senhor é. O teu amor traz satisfação completa. O John Piper, grande teólogo, pastor e escritor, diz, essa frase do Piper é famosíssima, Deus é mais glorificado em nós, quando estamos mais satisfeitos nele. Preste atenção no que o Piper está dizendo, ele está dizendo que Deus recebe mais glória, quanto mais satisfeitos nós estamos nele. Quanto mais satisfeitos nós estivermos em Deus, mais glória Deus vai receber através de nós. É isso que nos sustenta nos tempos difíceis. É isso que nos sustenta nos dias de provação. É isso que nos sustenta nos tempos de sequidão. Davi diz, Senhor, é a única fonte que me preenche. A terceira coisa que Davi diz aqui, é que ele se lembra de Deus no meio da aflição. Ele diz, quando eu me deito, eu me lembro de ti, eu penso durante a noite. Nas horas mais... Pensa o seguinte, o deserto já é complicado, no escuro, de noite, vulnerável, é a hora que o perigo aumenta. Ele diz, na hora que o perigo é maior, na hora que eu estou mais vulnerável, é a hora que eu me lembro do Senhor. É na hora que eu me lembro do Senhor. Eu canto de alegria à sombra das tuas asas. O que ele quer dizer? O Senhor me protege, o Senhor me guarda. O Senhor me protege da melhor forma possível, por isso eu canto de alegria, mesmo no meio da noite, num deserto escuro e abandonado. Eu posso cantar de alegria. É isso que explica, por isso que quem não tem Jesus não entende algumas coisas. O que explica Paulo e Silas presos injustamente, num lugar fedido, escuro, eles nus, e de repente começa a sair um cântico de alegria daquele lugar. O que explica isso? O que explica esse tipo de... O que explica Davi, no escuro do deserto, injustamente perseguido, injustamente foragido, cantando de alegria, porque ele encontrou satisfação em Deus. Ele encontrou satisfação em Deus. Ele pensa,
Tudo que eu preciso é Deus, e Ele está aqui comigo. Ele é o meu Deus. Eu não preciso mais de nada. E ele confia que esse Deus, além de tudo, é ajuda e proteção. Como diz em outros salmos, Ele é torre forte, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é quem nos sustenta, é quem nos guarda. Sérgio Pimenta, a gente cantou uma música dele, um gênio que a música brasileira cristã teve, falecido no final da década de 80. Aos 32 anos, escreveu uma música que ele diz assim: sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o que vem é fatal. Pois se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso, só Deus tem solução. Ele diz, se a vida no final vai ser naufrágio, qualquer coisa que você faz é inútil. Se no final da vida você vai morrer eternamente, não adianta nada você fazer nada, porque no final é morte. Se a morte tiver palavra final, qualquer esforço é ilusão, é loucura. Só Deus tem solução. Por que só Deus tem solução? Porque Deus diz não à morte. Deus, a palavra final não é da morte, é de Deus. Por isso que Davi diz, o Senhor é a minha ajuda, é a minha proteção. Mesmo no deserto ele encontra refúgio. Os tempos difíceis nos ajudam a ter clareza de onde está a nossa fé, de onde está a nossa segurança, de onde nós nos seguramos. A verdadeira adoração não ocorre só em momentos de alegria, mas principalmente, eu diria, nos momentos difíceis da nossa vida. O Tim Keller escreve assim: a adoração que prevalece em meio ao sofrimento é um testemunho poderoso de fé genuína. Quantos de nós já fomos impactados com testemunho de irmãos e irmãs que nos tempos mais difíceis da sua vida deram um testemunho de fé? Eu me lembro de um caso, não faz nem um ano eu acho, a Andressa me mostrou um perfil de uma moça que acabou falecendo de câncer. Ela era super nova, né? Ela tinha 30 e poucos anos, 3 ou 4 filhos, e ela sabia que ela ia morrer. E ela falava que ela ia morrer, e ela falava para os filhos que ela ia morrer, ela falava para o marido que ela ia morrer, e ela deu um testemunho até o último suspiro de vida dela. Aquela família deu um testemunho. E eu lembro que a gente ficou super impactado, e muita gente no Brasil, como aquilo fortaleceu a fé de muita gente, porque é nos tempos difíceis que eu e você podemos ser um testemunho daquilo que Deus quer fazer no meio de nós e através de nós. C.S. Lewis, no seu famoso livro O Problema do Sofrimento, diz assim, essa frase dele é brilhante, ele diz assim: Deus sussurra em nossos prazeres, Ele fala em nossa consciência, mas Ele grita nas nossas dores. É seu megafone para despertar um mundo surdo. Deus, quando Ele quer nos despertar, Ele nos coloca na tribulação, Ele nos permite passar por dias difíceis, pelos desertos da vida, para que a gente escute o seu grito, para que a gente escute o seu megafone nos chamando, porque às vezes o sussurro e a fala a gente não ouve, a gente está muito ocupado com outras coisas. E a última coisa que Davi coloca aqui é a vitória da justiça de Deus, e ele termina aqui nos versículos 9 a 11 dizendo: os que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais, mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será tapada. Davi termina esse salmo com a confiança inabalável na justiça e no poder de Deus. A verdadeira adoração é a que nasce do amor e nasce da confiança, mesmo quando as circunstâncias ao redor dizem coisas ao contrário. Deus permanece cuidando de nós, Deus permanece fiel, Deus permanece sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Por isso a nossa confiança e o nosso amor não é baseado nas circunstâncias, não é baseado na nossa própria força, mas é baseado na fidelidade de Deus. Em tempos de perseguição, eu e você podemos confiar que Deus permanece ao nosso lado. E é nesse momento que a adoração autêntica nasce, porque o amor de Deus nos faz confiar. O amor de Deus nos faz confiar. Eu queria que você fechasse seus olhos, eu quero encerrar, para a gente orar e pedir a Deus que, assim como Davi, no meio desse deserto físico, no meio desse deserto emocional,
a gente reaprenda e aprenda todos os dias a buscar a Deus intensamente. E eu quero que ao longo dessa semana você se faça algumas perguntas, sinceramente, para você, na sua alma, na sua consciência. O que move você? São as circunstâncias ou o amor pelo Senhor? O que te faz suspirar na calada da noite? É a presença de Deus ou são outros prazeres desse mundo? Que não tem nada errado, eles estão errados quando eles roubam o lugar de Deus. Qual foi a última vez que você foi tomado pela consciência do amor de Deus, da fidelidade de Deus, da presença de Deus? O que promove, provoca verdadeira satisfação na sua vida? Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração?